A poeira da estrada subia em pequenas nuvens cada vez que o vento batia nas pedras soltas, espalhadas pelo chão de terra seca. Gabriela estava parada ali havia horas, ou pelo menos era o que parecia, segurando com força a alça gasta de uma mala velha que pesava mais do que deveria para uma criança de apenas 7 anos. O couro estava rachado em vários lugares e um dos fechos não prendia direito, obrigando ela a segurar com as 2 mãos para evitar que a roupa lá dentro caísse no chão. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, por gentileza se inscreva em nosso canal e dê like no vídeo. A cabana atrás dela estava em ruínas, com metade do telhado caído para dentro e as tábuas das paredes tão podres que dava para ver através das frestas. Gabriela não entendia por que a madrasta tinha trazido ela para aquele lugar horrível, tão longe de tudo, onde não havia nada além de árvores, mato alto e aquele silêncio que machucava os ouvidos. A mulher tinha dito que ia buscar água no riacho e mandou ela esperar ali sem se mexer, que voltaria logo. Mas isso tinha sido muito tempo atrás, quando o sol ainda estava bem alto no céu. Agora o sol já estava descendo, tingindo tudo de laranja e roxo, e a madrasta não tinha voltado. Gabriela sentiu o estômago roncar de fome e a garganta arranhar de sede. Ela olhou para os lados, procurando algum sinal da mulher entre as árvores, mas só via o vento balançando os galhos dos pinheiros altos que cercavam a cabana. Os pássaros tinham parado de cantar, e o único som que ouvia era o próprio coração batendo rápido demais dentro do peito. Ela pensou em largar a mala e correr atrás da madrasta, mas tinha medo de se perder ainda mais naquele lugar estranho. Pensou em entrar na cabana e se esconder até alguém aparecer, mas a construção parecia perigosa, prestes a desabar a qualquer momento. Então ficou ali parada, com os pés descalços cobertos de terra, sentindo o frio da tarde começar a apertar os braços finos e desprotegidos. Foi quando ouviu o barulho de um motor se aproximando. Gabriela virou a cabeça na direção do som e viu um carro preto surgir na curva da estrada de terra. O coração dela disparou ainda mais, porque não sabia se aquilo era bom ou ruim, se era alguém que ia ajudar ou alguém que ia fazer alguma coisa pior. A mala escorregou um pouco das mãos suadas e ela segurou com mais força, preparada para correr se precisasse. O carro diminuiu a velocidade quando se aproximou e parou bem na frente da cabana, levantando uma nuvem de poeira que fez Gabriela fechar os olhos e tossir. Quando abriu os olhos de novo, viu um homem descendo do carro. Ele usava um terno cinza que estava sujo de terra nos joelhos e uma gravata azul meio torta. O cabelo escuro estava penteado para trás e os olhos eram claros, de um tom que ela não conseguia definir direito, na luz alaranjada do fim de tarde. O homem olhou para a cabana destruída, depois para a mala velha nas mãos dela e finalmente para o rosto dela. Gabriela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto nos olhos de nenhum adulto antes. Algo que parecia preocupação de verdade. Não aquele tipo de preocupação falsa que as pessoas fingem ter quando querem parecer bonzinhas. Ele se abaixou devagar, dobrando os joelhos até ficar na altura dela, e estendeu a mão aberta no ar entre os dois. A mão ficou ali parada, esperando, e Gabriela não se mexeu. Não sabia se podia confiar naquele estranho de terno sujo que tinha aparecido do nada, justamente quando ela estava sozinha e com medo. "Você está sozinha aqui." A voz dele saiu baixa e cuidadosa, como se tivesse medo de assustá-la ainda mais. Gabriela assentiu devagar, sem tirar os olhos dele, enquanto apertava a alça da mala com tanta força que as unhas ficaram brancas. "E a pessoa que te trouxe onde ela está?" Ele perguntou olhando ao redor como se esperasse ver alguém escondido entre as árvores. "Ela foi embora." Gabriela respondeu e a voz saiu fina, quase sumindo no vento que balançava as folhas secas no chão. O homem respirou fundo e passou a mão no rosto, deixando uma marca de terra na bochecha. Ele olhou de novo para a cabana caindo aos pedaços, para os sacos de pano largados no chão, cheios de algo que ela não conseguia identificar, e finalmente de volta para ela. "Ela vai voltar?" Ele perguntou e dessa vez a voz saiu mais séria. Gabriela demorou para responder porque não tinha certeza da resposta. A madrasta tinha dito que voltava logo, mas também tinha dito muitas outras coisas que nunca aconteceram. Tinha dito que ia cuidar dela depois que a mãe dela tinha ido embora para sempre. Mas, na verdade,
só gritava e deixava ela com fome. Tinha dito que as coisas iam melhorar, mas só pioraram até chegarem naquele lugar horrível no meio do nada. Não sei, Gabriela murmurou, olhando para os próprios pés sujos. O homem ficou em silêncio por um tempo, que pareceu durar uma eternidade, só olhando para ela com aquela expressão preocupada que fazia o peito dela apertar de um jeito estranho. Então ele perguntou com a voz mais suave: "Qual é o seu nome?" "Gabriela", ela respondeu baixinho. "Gabriela, que nome bonito", ele disse com um sorriso pequeno que não chegava até os olhos. "Eu me chamo André, e não vou te deixar aqui sozinha, não posso fazer isso." As palavras saíram firmes e decididas, carregando um peso que ela não entendia completamente, mas que de alguma forma a fazia querer acreditar. André se levantou devagar, fazendo os joelhos estalarem, e estendeu a mão de novo, dessa vez com mais insistência. "Vem comigo. Vou te levar para um lugar seguro onde você vai poder comer e dormir direito." Ele falou, e a mão continuou ali no ar esperando uma decisão que Gabriela não sabia se era capaz de tomar. Ela olhou para a cabana atrás de si, para aquele lugar terrível, que mesmo assim era tudo o que ela conhecia agora, e depois olhou de novo para o homem de terno sujo, que prometia coisas boas demais para serem verdade. A madrasta sempre dizia que não se deve confiar em estranhos, mas a madrasta também tinha abandonado ela ali sozinha, sem água, sem comida, sem nada. "E se ela voltar e não me encontrar?" Gabriela perguntou e a voz tremeu de medo. André se abaixou de novo, ficando na altura dos olhos dela. Esses olhos escuros cheios de uma dor que criança nenhuma deveria carregar. "Se ela voltar, eu vou explicar onde você está e como te encontrar. Mas agora você precisa de cuidado e de um lugar quente." Ele disse olhando fundo nos olhos dela de um jeito que a fazia sentir que ele estava falando a verdade. Gabriela sentiu a garganta apertar e os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Ela tinha aprendido que chorar não adiantava nada, só deixava a madrasta mais irritada. Soltou a mala devagar, deixando ela cair no chão de terra, e colocou a mão pequena e trêmula na mão grande dele. André fechou os dedos com cuidado, como se ela fosse feita de vidro frágil. Pegou a mala com a outra mão e começou a caminhar em direção ao carro. Gabriela tropeçou nas pedras soltas, mas ele segurou firme para ela não cair. Ela olhou para trás uma última vez, vendo a cabana ficar menor e mais distante a cada passo, e sentiu um aperto no peito, misturado com um alívio estranho que nunca tinha sentido antes. Era como se estivesse deixando para trás não só um lugar, mas um pedaço inteiro de dor, que não cabia mais dentro dela. O carro era grande e brilhante por dentro, com bancos de couro macio que Gabriela nunca tinha visto na vida. Tudo ali cheirava a novo e a limpo, tão diferente da cabana mofada e dos lugares sujos onde tinha morado com a madrasta nos últimos tempos. André abriu a porta de trás e colocou a mala velha no banco com cuidado, como se aquela coisa gasta e feia fosse importante. "Entre aqui na frente comigo", ele disse, apontando para o banco do passageiro. Gabriela subiu com dificuldade, porque suas pernas eram curtas demais e o banco era alto demais. Ela teve que se apoiar no painel para conseguir impulso, e quando finalmente conseguiu sentar, afundou no couro macio que era tão diferente de tudo que tinha tocado nos últimos tempos que parecia irreal. André entrou do outro lado e ligou o motor que ronronou baixo e constante, enchendo o silêncio com um som quase reconfortante. "Você tem fome?" ele perguntou enquanto colocava o cinto de segurança e esticava o braço para colocar o dela também. Gabriela sentiu porque tinha muita fome. Não comia nada desde a manhã quando a madrasta tinha jogado um pedaço de pão duro na mesa. André pegou uma sacola de papel que estava no painel e entregou para ela. "Tem biscoito aí dentro, pode comer à vontade", ele disse com um sorriso pequeno. Gabriela abriu a sacola devagar e viu os biscoitos recheados dentro do pacote limpo e cheiroso. Ela pegou um e mordeu, sentindo o açúcar derreter na boca e o sabor doce que ela tinha esquecido completamente que existia. "Devagar, senão você passa mal", André falou olhando de lado para ela, enquanto dirigia pela estrada de terra cheia de buracos. Gabriela tentou comer mais devagar, mas era difícil porque seu corpo pedia mais e mais, como se estivesse compensando todos os dias de fome acumulada. O carro balançava nas lombadas,
e ela segurava o pacote com força para não deixar cair. Eles saíram da estrada de terra depois de alguns minutos e entraram numa estrada asfaltada larga e lisa, onde outros carros passavam rápido nas duas direções. Gabriela olhava tudo pela janela com os olhos arregalados, vendo as casas que apareciam aos poucos. Primeiro pequenas e simples, depois maiores e mais bonitas, com jardins na frente e cercas pintadas de branco. "Onde a gente está indo?" Ela perguntou, limpando a boca cheia de farelo com as costas da mão. "Para a minha casa." André respondeu, mantendo os olhos na estrada. "É longe?" ela quis saber. "Uns 20 minutos daqui. Fica num bairro mais afastado do centro", ele explicou. Gabriela ficou quieta por um tempo, mastigando outro biscoito e olhando a paisagem mudar lá fora. As casas ficavam cada vez maiores e mais espaçadas, e os jardins mais verdes e cheios de flores que ela não sabia o nome. "Por que você parou?" ela perguntou de repente, virando o rosto para olhar para ele. André demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras certas na cabeça antes de soltar pela boca. "Eu estava voltando de uma reunião e passei por aquela estrada porque é um atalho que eu costumo usar. Vi você ali sozinha e não consegui seguir em frente sem parar para saber se você estava bem." Ele explicou e a voz saiu cansada. "Mas você não me conhece, Gabriela", disse franzindo as sobrancelhas. "Não preciso te conhecer para saber que uma criança não pode ficar sozinha num lugar daquele", André respondeu, e a voz saiu mais firme do que antes. Gabriela não sabia o que dizer, então ficou em silêncio olhando para as mãos sujas no colo. O carro virou numa rua larga e arborizada, com árvores enormes dos dois lados que formavam um túnel verde por cima. As casas eram enormes, com portões de ferro trabalhado e jardins tão bem cuidados que pareciam pinturas. André diminuiu a velocidade e parou na frente de uma delas, apertando um botão no painel, que fez o portão abrir devagar, com um som baixo de motor. Gabriela arregalou os olhos, vendo a casa enorme na frente dela, com janelas grandes que refletiam o céu alaranjado do fim de tarde e uma varanda iluminada com cadeiras de madeira e vasos de plantas pendurados. "Você mora aqui?" ela perguntou incrédula, sem conseguir fechar a boca. "Moro sim", André respondeu, entrando devagar e estacionando na garagem coberta. Ele desligou o motor e ficou parado por um segundo, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo. Depois desceu e foi até o lado dela, abrindo a porta e estendendo a mão de novo. "Vem, vou te mostrar a casa e o quarto onde você vai dormir hoje", ele disse. Gabriela desceu do carro, sentindo as pernas tremerem, um pouco de cansaço e nervosismo misturados. Eles entraram pela porta da cozinha, que se abriu com um clique baixo. A luz acendeu automática e Gabriela ficou parada na entrada, olhando tudo com a boca aberta. A cozinha era maior do que a cabana inteira, onde ela tinha sido deixada. Tinha uma mesa grande de madeira escura no meio, com 6 cadeiras ao redor, panelas de inox penduradas numa barra de metal na parede, um fogão enorme e brilhante e uma geladeira prateada que ocupava metade da parede. "Está com fome de verdade?", André disse com um sorriso pequeno, quando ouviu o estômago dela roncar alto. "Vou esquentar alguma coisa para você comer direito. Biscoito não é comida", ele falou, abrindo a geladeira e tirando potes de vidro de lá. Gabriela ficou parada no meio da cozinha, sem saber o que fazer ou onde sentar. Tudo ali parecia caro e limpo demais para as mãos sujas que ela tinha. "Senta ali naquela cadeira enquanto eu preparo", André disse, apontando. Ela se sentou na ponta da cadeira, com as costas retas e as mãos no colo, observando cada movimento dele, enquanto colocava arroz, feijão e um pedaço grande de carne numa panela. O cheiro ficou mais forte, e ela sentiu a boca encher de água e o estômago apertar de vontade. André serviu uma porção generosa num prato fundo e colocou na frente dela, junto com um garfo e uma faca e um copo de suco de laranja gelado. "Come devagar para não passar mal, tá bom? Seu estômago não está acostumado com comida assim?", ele repetiu, sentando do outro lado da mesa. Gabriela pegou o garfo com a mão trêmula e começou a comer, sentindo o sabor da comida quente e temperada que ela não sentia há tanto tempo que nem lembrava mais direito como era. Cada garfada parecia curar um pedaço pequeno da dor que estava guardada dentro dela. O feijão estava salgado na medida certa. O arroz estava soltinho
e a carne estava macia, desmanchando na boca. André ficou sentado do outro lado da mesa, olhando ela comer sem dizer nada, só observando em silêncio, como se estivesse tentando entender o tamanho do abandono que aquela criança pequena tinha vivido. Quando ela terminou, ele pegou o prato vazio e levou até a pia, onde começou a lavar com água quente e sabão. "Agora vou te mostrar onde você vai dormir, e amanhã a gente conversa sobre o resto", ele disse, secando as mãos num pano branco. Gabriela o seguiu para fora da cozinha, atravessando uma sala enorme com sofás de couro e uma televisão grande pendurada na parede, subindo uma escada larga com corrimão de madeira polida até o segundo andar, onde havia um corredor comprido com várias portas fechadas dos dois lados. André abriu uma delas no final do corredor e acendeu a luz, revelando um quarto espaçoso, com uma cama de casal coberta com um edredom azul claro, uma escrivaninha de madeira encostada na parede e uma janela grande com cortinas brancas. "Você pode ficar aqui por enquanto, o banheiro é aquela porta ali do lado", ele disse, apontando. Gabriela entrou devagar e olhou ao redor sem conseguir acreditar que ia dormir num lugar daqueles. "É sério mesmo?", ela perguntou, virando para olhar para ele com os olhos brilhando. "É sério, Gabriela. Esse quarto é seu enquanto você estiver aqui", André confirmou. "Amanhã a gente resolve o resto, mas agora você precisa tomar um banho e descansar, porque foi um dia longo." Gabriela se virou para ele e, pela primeira vez desde que tinha sido abandonada naquela estrada de terra, sentiu vontade de chorar. Não de tristeza ou de medo, mas de algo parecido com esperança, misturado com um alívio tão grande que doía no peito. "Obrigada", ela disse com a voz falhando e os olhos enchendo de lágrima. André sorriu e deu um passo para dentro do quarto, colocando a mão no ombro dela num gesto leve e cuidadoso. "Não precisa agradecer, Gabriela. Você merece estar num lugar seguro e quente, e ninguém devia ter te deixado daquele jeito", ele respondeu, e a voz saiu baixa e sincera. O sol entrava pela janela grande, batendo direto no rosto de Gabriela, que acordou assustada, sem saber onde estava. O coração disparou, e ela se sentou na cama de um pulo, olhando ao redor com os olhos arregalados, até que aos poucos as lembranças do dia anterior voltaram uma por uma. O homem de terno, o carro preto, a casa enorme, a comida quente. Tudo era real, e não um sonho como ela tinha achado por um segundo. Gabriela se levantou devagar, sentindo o corpo dolorido, e foi até a janela, puxando a cortina branca para o lado. Lá fora tinha um jardim enorme, com grama verde cortada baixa, flores coloridas plantadas em canteiros bem organizados, árvores altas que balançavam com o vento da manhã e um passarinho azul pequeno, pousado num galho fino, cantando alto e claro. Era tão diferente de tudo que ela tinha visto na vida que, por um momento, achou que ainda estava dormindo. Ouviu passos no corredor lá fora, passos firmes e calmos que pararam na frente da porta do quarto. Depois veio uma batida leve com os nós dos dedos na madeira. "Gabriela, você já acordou?", André perguntou do outro lado com a voz ainda rouca de sono. "Já acordei", ela respondeu, se afastando da janela. Ele abriu a porta devagar e entrou já vestido com uma calça jeans escura e uma camisa azul clara de manga comprida. O cabelo ainda estava molhado do banho e gotas pequenas escorriam pela nuca. "Bom dia, dormiu bem?", ele perguntou, encostando no batente da porta. "Dormi sim", ela respondeu baixinho, olhando para os próprios pés descalços. "Que bom, fico feliz em saber disso", ele disse. "Vem tomar café da manhã comigo. Depois a gente precisa conversar sobre algumas coisas importantes", ele falou, e ela sentiu o estômago apertar de nervosismo, porque não sabia o que ele ia dizer. Gabriela o seguiu para fora do quarto, pisando devagar no corredor comprido. Desceu a escada larga, segurando firme no corrimão, e entrou na cozinha, onde a mesa grande de madeira já estava posta, com uma toalha branca e limpa. Tinha pães franceses ainda quentes dentro de uma cesta, torradas empilhadas num prato, manteiga amarela numa manteigueira de vidro, geleia de morango numa tigela pequena, queijos cortados em fatias finas e uma jarra alta cheia de suco de laranja. "Senta aqui e come à vontade. Não precisa ter vergonha", André disse, puxando uma cadeira para ela. Gabriela se sentou na ponta da cadeira e ficou olhando para a mesa cheia, sem saber por onde começar. "Pode pegar o que você quiser. Não precisa esperar nada", André falou, sentando ao lado dela e pegando um pão. Gabriela estendeu a mão devagar
e pegou uma torrada que ela cobriu com geleia de morango usando uma colher pequena. Ela mordeu e sentiu o gosto doce e ácido ao mesmo tempo explodir na boca. André serviu suco de laranja num copo para ela e outro para ele. Eles comeram em silêncio por alguns minutos até que ele limpou a boca com um guardanapo e se virou para olhar para ela. Gabriela, eu preciso te fazer algumas perguntas e você precisa responder com sinceridade. Tá bom, não vou ficar bravo com nada que você disser. Ele começou e a voz saiu séria, mas calma. Ela parou de mastigar e assentiu com a cabeça, sentindo o coração acelerar. Você tem pai ou mãe vivos? Ele perguntou. Meu pai morreu quando eu era bem pequena, não lembro dele. Ela respondeu baixinho. E sua mãe? Ele continuou. Minha mãe morreu faz uns 2 anos. Ela ficou doente e não melhorou. Gabriela explicou, sentindo a garganta apertar com a lembrança. E depois que sua mãe morreu, quem ficou cuidando de você? André quis saber. Meu pai tinha se casado de novo antes de morrer. Então a mulher dele ficou responsável por mim. Ela se chama Marta, Gabriela contou. E foi essa Marta que te levou até aquela cabana ontem? Ele perguntou. Foi. Ela disse que a gente ia morar lá porque não tinha mais dinheiro para pagar aluguel na cidade. Mas quando chegou lá, ela disse que ia buscar água e mandou eu esperar. Só que ela não voltou. Gabriela explicou e a voz começou a falhar no final. André respirou fundo e passou a mão no rosto com força, como se estivesse tentando controlar a raiva que subia. Ela te batia? Ele perguntou, olhando direto nos olhos dela. Gabriela desviou o olhar e demorou para responder porque tinha vergonha de falar sobre aquilo. Vezes quando ela ficava nervosa, ela admitiu. E ela te dava comida todos os dias, André continuou. Nem sempre. Às vezes ela esquecia ou dizia que não tinha, Gabriela respondeu. André fechou os olhos por um segundo. E quando abriu de novo, eles estavam vermelhos. Gabriela, eu não vou deixar você voltar para essa mulher. Não vou deixar você passar por isso de novo. Ele disse com a voz firme e decidida. Mas e se ela me procurar? Gabriela perguntou com medo. Se ela te procurar, eu vou resolver isso. Mas duvido muito que ela apareça, porque quem abandona uma criança do jeito que ela te abandonou não está interessada em cuidar. André falou, e a verdade daquelas palavras doeu, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio estranho. Eles terminaram o café em silêncio e André levantou para recolher os pratos, levando tudo para a pia. Hoje eu vou precisar sair para resolver algumas coisas. Vou até o fórum ver o que precisa ser feito para te manter aqui legalmente. Ele explicou enquanto lavava a louça. Você vai me deixar aqui sozinha? Ela perguntou, sentindo o pânico subir. Não. Você vai ficar com a dona Célia, que é a mulher que cuida da casa. Ela vem todo dia de manhã e fica até o final da tarde. André respondeu. Ela é legal. Gabriela quis saber. Ela é muito legal, você vai gostar dela, ele garantiu. Poucos minutos depois, a campainha tocou e André foi até a porta abrir. Gabriela ouviu vozes vindo do hall de entrada e depois apareceu uma mulher baixinha e rechonchuda com o cabelo grisalho preso num coque e um avental florido amarrado na cintura. Ela tinha olhos pequenos e gentis e um sorriso largo que mostrava os dentes brancos. Dona Célia, essa é a Gabriela, André apresentou. Oi, minha filha, que menina linda. Dona Célia disse, se abaixando para ficar na altura dela. Oi, Gabriela respondeu tímida. Dona Célia, eu preciso sair agora, mas volto antes do almoço. Qualquer coisa me liga. André disse, pegando as chaves do carro. Pode ir tranquilo que eu cuido dela direitinho, Dona Célia garantiu. André se abaixou na frente de Gabriela e colocou a mão no ombro dela. Eu volto logo. Fica aqui com a Dona Célia e se precisar de alguma coisa é só pedir. Tá bom, ele disse. Tá bom. Ela respondeu, sentindo um aperto no peito, porque não queria que ele saísse. Ele saiu pela porta da garagem e o som do carro ligando ecoou na casa. Gabriela ficou parada no meio da cozinha, olhando para a Dona Célia, que sorriu de novo. Vem cá, minha filha. Vou te mostrar a casa toda. E depois a gente vê o que você quer fazer, pode ser? Ela disse, estendendo a mão. Gabriela pegou a mão dela, que era macia e quente, e as duas saíram da cozinha juntas. Dona Célia mostrou a sala de estar com os sofás grandes, a sala de jantar com uma mesa comprida, o escritório com estantes cheias de livros, o banheiro social com um espelho grande e a lavanderia com máquinas que Gabriela nunca tinha visto na vida.
Essa casa é muito grande, ela comentou impressionada. É sim. O André mora aqui sozinho faz uns 3 anos desde que a mãe dele faleceu. Dona Célia contou enquanto subiam a escada. Ele não tem mais ninguém, Gabriela perguntou. Tem um irmão mais novo que mora em outra cidade, mas eles não se falam muito, Dona Célia explicou. Elas chegaram no 2º andar e Dona Célia mostrou os outros quartos que estavam todos vazios e arrumados. Mostrou o quarto do André, que era enorme, com uma varanda com vista para o jardim. Agora me conta, você gosta de cozinhar? Dona Célia perguntou enquanto desciam de novo. Eu nunca cozinhei de verdade. Só esquentava as coisas que sobravam, Gabriela admitiu. Então hoje você vai aprender. Vou fazer um bolo de chocolate e você vai me ajudar, Dona Célia disse animada. Elas passaram a manhã inteira na cozinha. E Gabriela aprendeu a quebrar os ovos sem deixar casca cair, a peneirar a farinha, a misturar tudo devagar. Suas mãos pequenas seguravam a colher de pau com força, enquanto mexia a massa marrom e brilhante que cheirava a cacau. Você é boa nisso, Dona Célia elogiou. Sério? Gabriela perguntou com os olhos brilhando. Sério, tem jeito para cozinha, Dona Célia confirmou colocando a forma no forno. Enquanto o bolo assava, elas se sentaram à mesa e Dona Célia fez perguntas simples sobre coisas que Gabriela gostava de fazer. Ela respondeu tudo com sinceridade, dizendo que sabia ler um pouco, mas não muito, porque tinha parado de ir para a escola quando a mãe ficou doente. A escola é importante, minha filha. Você precisa estudar para ter um futuro melhor, Dona Célia disse com carinho. O cheiro do bolo assando encheu a casa inteira, e quando o timer apitou, Dona Célia tirou a forma do forno, mostrando um bolo perfeito, alto e fofinho. Olha que lindo que ficou, ela disse orgulhosa. Gabriela sorriu e sentiu uma felicidade estranha crescer dentro do peito. Era a primeira vez que ela fazia algo que dava certo. O som da porta da garagem abrindo ecoou pela casa e segundos depois, André entrou na cozinha trazendo 2 sacolas grandes nas mãos. Ele parou quando viu o bolo em cima do balcão e sorriu. Que cheiro bom, quem fez isso? Ele perguntou. A Gabriela me ajudou, Dona Célia respondeu. Sério, ficou lindo, André disse olhando para ela com um sorriso no rosto. Gabriela sentiu as bochechas esquentarem e desviou o olhar envergonhada, mas feliz. Trouxe algumas coisas para você, André disse colocando as sacolas em cima da mesa. Gabriela se aproximou curiosa e viu que dentro tinha roupas novas dobradas, calças jeans coloridas, camisetas, um casaco de frio, tênis brancos novos, meias. Tudo do tamanho dela. Tudo isso é para mim, ela perguntou incrédula. Tudo, eu pedi ajuda para a moça da loja e ela separou algumas coisas, André explicou. Mas deve ter custado muito dinheiro, Gabriela disse preocupada. Não se preocupa com isso. Você precisava de roupas novas, ele respondeu. Gabriela não sabia o que dizer, então só ficou olhando para as roupas coloridas e limpas. Ninguém nunca tinha comprado roupa nova para ela antes. Vai lá experimentar e ver se serve, André incentivou. Gabriela pegou as sacolas e subiu correndo para o quarto. Ela experimentou cada peça na frente do espelho e tudo servia perfeitamente. Ela desceu de novo usando uma calça jeans azul escura e uma camiseta rosa claro com um desenho de estrela na frente. Os tênis brancos faziam barulho no chão de madeira. Ficou perfeito, André disse quando a viu. Obrigada. Gabriela agradeceu e dessa vez conseguiu olhar nos olhos dele. Eles almoçaram juntos na mesa grande e Dona Célia tinha preparado arroz, feijão, batata cozida e frango assado temperado. Tudo estava delicioso. E Gabriela comeu devagar, saboreando cada garfada. Depois do almoço, André disse que precisava conversar com ela de novo. E os dois foram para a sala de estar, onde se sentaram no sofá grande. Gabriela, hoje de manhã eu fui até o fórum e conversei com algumas pessoas sobre a sua situação. Ele começou. E o que eles disseram? Ela perguntou nervosa. Eles disseram que para você ficar aqui comigo de forma legal, eu preciso entrar com um pedido de guarda provisória. Isso significa que a justiça vai autorizar você morar aqui, enquanto eles investigam o que aconteceu, André explicou. E se eles decidirem que eu tenho que voltar para a Marta? Gabriela perguntou, sentindo o medo apertar a garganta. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não aconteça. Vou mostrar para eles que você não pode voltar para uma pessoa que te abandonou. André garantiu. Você realmente quer que eu fique aqui? Ela perguntou com a voz baixa. Quero sim, Gabriela.
Eu sei que tudo isso aconteceu muito rápido, mas ontem, quando eu te vi sozinha naquela estrada, eu senti que precisava te ajudar, e agora eu não consigo imaginar te mandar embora. Ele respondeu com sinceridade. Gabriela sentiu os olhos encherem de lágrima, mas dessa vez não era de tristeza, e sim de um sentimento que ela não conseguia nomear, mas que era bom e quente. Eu quero ficar aqui com você, ela disse, e a voz saiu firme pela primeira vez. André sorriu e passou a mão na cabeça dela com um carinho leve. Então está decidido. Você vai ficar aqui e a gente vai resolver tudo direitinho, ele disse. E a voz saiu com uma determinação que não deixava espaço para dúvida. Os dias seguintes passaram numa velocidade estranha. Gabriela acordava toda manhã no quarto confortável, tomava café com André, passava as manhãs com Dona Célia, aprendendo a cozinhar e a cuidar das plantas do jardim. Uma semana depois de ter chegado ali, André entrou na sala, onde ela estava lendo um livro de histórias infantis. Gabriela, amanhã a gente tem uma audiência no fórum. É uma reunião com um juiz que vai decidir sobre a guarda provisória. Ele explicou, e o rosto estava sério. Eu vou ter que ir, ela perguntou, sentindo o estômago revirar. Vai sim, o juiz vai querer conversar com você para entender o que aconteceu e saber o que você quer, André respondeu. E se eu falar alguma coisa errada? Gabriela questionou com medo. Não existe coisa errada, você só precisa falar a verdade do jeito que você lembra. Ele orientou colocando a mão no ombro dela. Você vai ficar comigo lá dentro, ela quis saber. Vou sim. Eu não vou te deixar sozinha em nenhum momento, André garantiu. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, ficou revirando na cama, imaginando como seria aquela reunião com o juiz. Quando o sol começou a clarear, ela já estava acordada, sentada na cama, abraçando os joelhos. A viagem até o fórum durou 40 minutos, porque o trânsito estava pesado. Gabriela passou o tempo todo olhando pela janela, vendo a cidade acordar. O prédio do fórum era grande e antigo, com colunas na frente e uma escadaria larga. André estacionou e os dois desceram. Ele segurou a mão dela enquanto subiam os degraus. Dentro do prédio tinha muita gente andando de um lado para o outro. Tinha advogados de terno conversando, mulheres chorando sentadas nos bancos, crianças correndo pelos corredores. André parou num balcão de informações e falou com uma moça que apontou para o terceiro andar. Eles subiram de elevador e saíram num corredor mais silencioso. É aqui, André disse, parando na frente de uma porta que tinha escrito Vara da Infância e Juventude. Eles entraram numa sala de espera pequena, com cadeiras de plástico e um bebedouro no canto. André se sentou e puxou Gabriela para sentar ao lado dele. Ela ficou olhando para o chão, tentando acalmar o coração, que batia rápido demais. Depois de 20 minutos, uma porta se abriu e uma mulher de óculos chamou o nome de André. Eles se levantaram e seguiram a mulher por um corredor até uma sala menor com uma mesa redonda no centro. A mulher pediu para eles sentarem e disse que o juiz ia chegar em alguns minutos. A porta se abriu de novo e entrou um homem de uns 60 anos com cabelo grisalho e óculos. Ele vestia a toga preta por cima do terno. Bom dia, eu sou o juiz Henrique, ele disse se sentando. Bom dia, André respondeu. Você é a Gabriela, certo? O juiz perguntou olhando para ela com um sorriso gentil. Sou sim, senhor, ela respondeu baixinho. Não precisa me chamar de senhor. Pode me chamar só de Henrique, ele disse, tentando deixá-la mais à vontade. O juiz abriu uma pasta e tirou alguns papéis que ele organizou na mesa. Senhor André, o senhor pode explicar como conheceu a Gabriela? Ele pediu. André contou toda a história desde o momento em que estava voltando da reunião até o momento em que viu Gabriela sozinha ao lado da cabana. Explicou que parou para saber se ela estava bem e descobriu que tinha sido deixada ali pela madrasta, que nunca voltou. Contou que trouxe ela para casa porque não podia deixá-la sozinha naquele lugar perigoso. O juiz ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quando André terminou, ele se virou para Gabriela. Agora eu preciso conversar com você, Gabriela. Pode ser, ele perguntou. Pode, ela respondeu. Me conta como era sua vida antes de ir para aquela cabana, o juiz pediu. Gabriela respirou fundo e começou a falar com a voz baixa, mas firme. Ela contou que a mãe tinha morrido faz 2 anos e que desde então tinha ficado morando com a madrasta, que não gostava dela. Contou que muitas vezes ficava sem comer e que apanhava quando demorava para fazer as tarefas. O juiz ouvia atento e Gabriela viu que os olhos dele ficaram mais tristes.
E no dia que você foi para a cabana, o que aconteceu exatamente? Ele perguntou. A Marta disse que a gente ia morar lá porque não tinha mais dinheiro. A gente foi de carona, e quando chegou ela mandou eu descer com a mala e disse que ia buscar água. Ela mandou eu esperar, mas nunca voltou. Gabriela explicou e a voz começou a tremer. Quanto tempo você ficou esperando? Ele quis saber. Não sei direito, mas o sol estava alto quando ela foi embora e estava quase escurecendo quando o André chegou. Gabriela respondeu. E você tinha medo? O juiz continuou. Tinha muito medo. Eu não sabia o que fazer e não conhecia ninguém naquele lugar. Ela admitiu. Gabriela me responde uma coisa com sinceridade. Você quer voltar para a casa da sua madrasta? O juiz perguntou olhando fundo nos olhos dela. Não, eu não quero voltar. Ela respondeu sem hesitar. Por quê? Ele quis saber. Porque ela não gosta de mim e eu tenho medo dela. E porque ela me deixou sozinha e foi embora, Gabriela explicou. E você gosta de estar na casa do André? O juiz perguntou. Gosto muito. Ele é bom comigo e me trata bem. Eu me sinto segura lá, ela respondeu. O juiz ficou em silêncio por um momento e depois bateu com o martelo na mesa. Eu vou deferir a guarda provisória para o Sr. André pelo período de 6 meses, ele declarou. Gabriela sentiu o coração dar um pulo e André apertou a mão dela. Obrigado, doutor, ele disse aliviado. Eles saíram daquela sala e voltaram pelo corredor. Só quando entraram no carro é que André soltou um suspiro longo. Conseguimos, Gabriela. Você vai ficar comigo, ele disse virando para olhar para ela. De verdade? Ela perguntou. De verdade, ele confirmou. E Gabriela começou a chorar de alívio e felicidade. Eles voltaram para casa e Dona Célia estava esperando ansiosa na porta. Quando soube da notícia, ela abraçou Gabriela com tanta força que quase tirou o ar dos pulmões dela. Que bênção, minha filha. Que bênção, ela repetia com a voz embargada. Naquela noite, eles comemoraram com um jantar especial que Dona Célia preparou. Tinha lasanha de carne com queijo derretido por cima e de sobremesa tinha pudim de leite condensado. Depois do jantar, André chamou Gabriela para sentar com ele no sofá. Agora que você vai ficar aqui de verdade, a gente precisa pensar em algumas coisas importantes. Ele começou. Que coisas? Ela perguntou. Primeiro você precisa voltar para a escola. Educação é fundamental e você já perdeu tempo demais, ele disse. Eu quero voltar sim. Eu gosto de estudar, ela respondeu animada. Que bom. Amanhã eu vou até a escola do bairro para fazer sua matrícula, André falou. E tem outra coisa. Eu quero que você saiba que pode contar comigo para tudo. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, qualquer coisa, eu quero que você venha falar comigo. Ele disse olhando nos olhos dela. Tá bom, eu prometo, Gabriela respondeu. E por último, eu sei que tudo isso é muito novo, mas eu quero que você se sinta em casa aqui. Esse lugar agora é seu também, André completou. Gabriela sentiu o peito apertar de emoção. E sem pensar muito, ela se jogou no abraço dele. Obrigada por me salvar, ela sussurrou. Você não precisa agradecer, eu é que agradeço por você ter confiado em mim, ele respondeu. As semanas seguintes foram de adaptação. André cumpriu a promessa e matriculou Gabriela numa escola particular perto de casa. No primeiro dia ela estava nervosa, porque não conhecia ninguém, e tinha medo de não conseguir acompanhar as aulas, já que estava atrasada. A professora foi gentil e apresentou ela para a turma explicando que ela era uma aluna nova que precisava de ajuda para se adaptar. No começo foi difícil, porque as outras crianças já tinham seus grupos de amigos, e Gabriela ficava sozinha no recreio sentada num banco vendo os outros brincarem. Mas aos poucos uma menina chamada Letícia começou a sentar perto dela e puxar conversa. Elas descobriram que gostavam das mesmas coisas e em pouco tempo se tornaram amigas inseparáveis. Em casa, Gabriela ajudava Dona Célia com as tarefas e continuava aprendendo a cozinhar. Ela descobriu que gostava de mexer com massas e fazia pães e bolos que ficavam cada vez melhores. André sempre elogiava e pedia bis, fazendo ela se sentir orgulhosa. 3 meses depois da audiência, uma assistente social foi fazer a primeira visita. Ela era uma mulher jovem, com um sorriso fácil que se apresentou como Fernanda. Ela conversou com Gabriela a sós, perguntando como ela estava se sentindo, se estava gostando da escola, se André estava tratando ela bem. Gabriela respondeu tudo com sinceridade, dizendo que estava feliz. Depois Fernanda conversou com André e com Dona Célia
e fez anotações numa prancheta. Antes de ir embora, ela disse que ia voltar em mais 2 meses e que por enquanto estava tudo ótimo. O tempo foi passando e Gabriela foi se transformando de uma menina assustada numa criança saudável e feliz. Ela ganhou peso e o rosto ficou mais cheio e corado. O cabelo cresceu e ficou brilhante, e Dona Célia fazia tranças diferentes todo dia. Ela aprendeu a rir alto e a brincar sem medo. Aprendeu que podia pedir as coisas sem ter vergonha. Uma noite, André entrou no quarto dela na hora de dormir e sentou na beira da cama como tinha virado costume. Gabriela, eu quero te perguntar uma coisa, ele disse e a voz estava estranha. Pode perguntar, ela respondeu. Como você se sente morando aqui? De verdade, mesmo sem mentira, ele quis saber. Eu me sinto feliz, eu me sinto segura e eu me sinto amada, ela respondeu. E foi a primeira vez que ela usou aquela palavra. André sorriu e os olhos dele ficaram brilhantes. Eu também te amo, Gabriela. Você trouxe uma luz para essa casa que estava vazia faz tempo, ele confessou. Você acha que um dia a Marta pode voltar e me levar embora? Gabriela perguntou com medo. Não, ela não vai te levar. Eu vou fazer tudo para garantir que você fique aqui comigo para sempre. André garantiu. Para sempre, ela repetiu. Para sempre, ele confirmou colocando a mão na cabeça dela com carinho. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que ela nunca imaginou que pudesse ter. Acordava cedo todos os dias, se arrumava com as roupas que Dona Célia deixava separadas, descia para tomar café com André, que sempre estava lendo o jornal. Eles conversavam sobre o dia anterior e o que ia acontecer no dia que estava começando. Depois André a levava de carro até a escola e se despedia com um aceno. Na escola, Gabriela tinha se tornado uma aluna dedicada. Ela chegava cedo e sentava na primeira fila, porque queria aprender tudo. A professora Mariana percebeu o esforço dela e começou a dar atenção especial ajudando com as matérias mais difíceis. Letícia continuava sendo sua melhor amiga e as duas faziam lição de casa juntas na biblioteca. Um dia a professora Mariana chamou Gabriela para ficar depois da aula. Quando todas as outras crianças saíram, a professora se sentou na cadeira ao lado dela e sorriu. Gabriela, eu queria te dizer que estou muito orgulhosa do seu progresso, ela disse. Sério, professora? Gabriela perguntou com os olhos brilhando. Sério, você chegou aqui com muita dificuldade e em poucos meses conseguiu alcançar a turma, a professora garantiu. Eu gosto muito de estudar. É que antes eu não podia, Gabriela explicou. Eu sei da sua história, Gabriela. O André conversou comigo quando te matriculou, a professora disse com a voz suave. Às vezes, eu ainda tenho medo de tudo acabar, Gabriela admitiu baixinho. Isso não vai acontecer. Você está num lugar seguro agora e tem pessoas que se importam com você de verdade, a professora garantiu. Gabriela saiu daquela conversa se sentindo mais leve. Quando André foi buscá-la, ela contou tudo e viu o orgulho estampado no rosto dele. Eu sempre soube que você era inteligente. Só precisava de uma chance, ele disse enquanto dirigia. Obrigada por me dar essa chance, Gabriela agradeceu. Você não precisa ficar me agradecendo toda hora. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, André respondeu. Mas nem todo mundo faria. A maioria das pessoas passou por aquela estrada e ninguém parou, ela rebateu. André ficou em silêncio porque sabia que ela tinha razão. Quando chegaram em casa, Dona Célia estava terminando de fazer o almoço e o cheiro de comida encheu o nariz deles. Ela tinha preparado macarrão com molho de tomate caseiro e almôndegas. De sobremesa tinha gelatina de morango com creme de leite que Gabriela adorava. Depois do almoço, Gabriela subiu para o quarto para fazer a lição de casa. Ela tinha que escrever uma redação sobre família e ficou pensando muito tempo antes de começar. Ela começou a escrever com a caneta azul no caderno. As palavras saíam devagar no começo, mas depois começaram a fluir naturalmente, contando como tinha sido sua vida antes e como era agora. Ela escreveu sobre André e como ele tinha parado para ajudar, sobre Dona Célia e como ela ensinava receitas, sobre a professora Mariana e como ela tinha paciência, sobre Letícia e como ela tinha oferecido amizade. Quando terminou, ela leu o texto inteiro de novo e sentiu os olhos arderem, mas não de tristeza. Era gratidão. Na semana seguinte, a professora Mariana pediu para alguns alunos lerem suas redações em voz alta. Gabriela foi uma das escolhidas. Ela ficou nervosa no começo,
mas quando começou a ler, percebeu que a sala ficou em silêncio completo. Quando ela terminou, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e viu que a professora também estava com os olhos vermelhos. Alguns alunos começaram a bater palmas e logo a sala inteira estava aplaudindo. Naquele dia, quando André foi buscá-la, a professora Mariana pediu para falar com ele rapidamente. Eles conversaram do lado de fora enquanto Gabriela esperava no carro e ela viu que André limpou os olhos antes de voltar. A professora me mostrou sua redação, ele disse entrando no carro. Você gostou? Gabriela perguntou. Eu amei, você tem um talento para escrever. Ele respondeu com a voz embargada. Eu só escrevi o que eu sinto, ela explicou. E você escreve muito bem. A professora disse que você deveria continuar escrevendo, André falou. Eu vou continuar, Gabriela prometeu. Os meses foram passando e o inverno chegou trazendo frio e chuva. André comprou casacos grossos e botas para Gabriela. Eles passavam as noites de fim de semana assistindo filmes enrolados em cobertores com pipoca quente. Dona Célia ensinava Gabriela a fazer sopas e caldos que aqueciam o corpo inteiro. A segunda visita da assistente social Fernanda aconteceu num sábado de manhã, quando estava chovendo forte. Ela chegou com um guarda-chuva colorido e um sorriso no rosto. Conversou com Gabriela, que contou sobre a escola e as notas boas. Conversou com André, que mostrou os boletins. Conversou com Dona Célia, que falou maravilhas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é a melhor situação para a Gabriela, Fernanda disse antes de ir embora. Isso significa que vai dar tudo certo na audiência final, André perguntou. Eu vou dar um parecer extremamente favorável e as chances são excelentes, Fernanda explicou. André agradeceu e fechou a porta depois que ela saiu. Ele se virou e viu Gabriela parada no meio da sala, olhando para ele com esperança. Ouviu o que ela disse? Ele perguntou. Ouvi sim, Gabriela respondeu. Daqui a 3 meses a gente tem a audiência final. E depois disso você vai ser oficialmente minha filha, André disse. E foi a primeira vez que ele usou aquela palavra. Gabriela sentiu algo explodir dentro do peito, uma felicidade tão grande que não cabia. Ela correu e pulou nos braços dele, que a pegou no ar, e girou rindo. Sua filha de verdade, ela perguntou. De verdade. Vou entrar com o pedido de adoção, André confirmou. Eu vou poder te chamar de pai, Gabriela quis saber. Você pode me chamar do que quiser, mas eu adoraria ser chamado de pai por você. Ele respondeu e a voz saiu trêmula. Gabriela abraçou André com toda a força que tinha e repetiu baixinho como se estivesse testando a palavra. Pai, ela disse, e a palavra soou certa e verdadeira. Os 3 meses seguintes foram de preparação para a audiência final. André contratou um advogado especializado que preparou todos os documentos necessários. Juntou relatórios da escola, fotos mostrando os momentos felizes, depoimentos de Dona Célia e da professora Mariana. Gabriela continuava focada nos estudos e no final do ano letivo recebeu uma menção honrosa por ter tido o melhor desempenho da turma. Na cerimônia de encerramento, ela subiu no palco do auditório para receber o certificado e viu André na plateia com os olhos brilhando de orgulho, batendo palmas mais alto do que qualquer outra pessoa. As férias de verão começaram e André tirou 2 semanas de folga para fazer uma viagem com Gabriela. Eles foram para a praia e ficaram num hotel pequeno de frente para o mar. Ela nunca tinha visto o oceano antes e ficou horas parada na areia, olhando as ondas quebrarem. André ensinou ela a nadar nas águas rasas e ela riu tanto que engoliu água salgada, mas não parou de rir. Eles construíram castelos de areia com torres e pontes, caminharam na praia no final da tarde, quando o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Comeram sorvete sentados num banco, vendo os vendedores ambulantes passarem. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda do quarto vendo as estrelas, Gabriela perguntou algo que estava guardado há tempos. Você sente falta de morar sozinho? Ela quis saber. André demorou para responder, como se estivesse pensando bem. No começo eu achei que ia sentir. Eu tinha me acostumado com a solidão, mas agora eu não consigo imaginar como era antes de você chegar, ele disse. Mas sua vida mudou muito por causa de mim, Gabriela insistiu. Mudou sim, mudou completamente e para melhor, André garantiu. Como assim para melhor? Ela perguntou. Porque antes eu só existia, acordava, trabalhava, voltava para casa e repetia tudo sem propósito. Mas agora eu tenho uma razão para acordar todos os dias. Tenho alguém para cuidar.
e alguém que se importa comigo de verdade. Ele explicou. Eu me importo muito com você, Gabriela disse. Eu sei e não tenho ideia de quanto isso significa para mim, André respondeu colocando a mão na cabeça dela. Eles voltaram da viagem bronzeados e felizes. Dona Célia disse que eles pareciam outra dupla. As últimas semanas antes da audiência final passaram rápido. E quando o dia chegou, Gabriela estava nervosa, mas não assustada como da primeira vez. Eles entraram no prédio do fórum que já estava familiar e subiram para o mesmo andar. Entraram na mesma sala de espera. E depois foram chamados para a sala onde o juiz Henrique já estava esperando. Tinha também a assistente social Fernanda e o advogado que André tinha contratado. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao processo. O juiz começou. Eu li todos os relatórios e devo dizer que fiquei muito impressionado com o progresso que a criança teve. Ele disse olhando para Gabriela com um sorriso. Como você está se sentindo, Gabriela? Ele perguntou. Eu estou muito feliz, Henrique, ela respondeu. E você quer continuar morando com o André? Ele perguntou. Quero muito, ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela respondeu sem hesitar. O juiz olhou para os papéis de novo e depois para André. Senhor André, eu vejo aqui que o senhor entrou com um pedido de adoção. É isso mesmo? Ele perguntou. Sim, senhor, eu gostaria de adotar a Gabriela oficialmente. André confirmou. E você entende que a adoção é irreversível? O juiz questionou. Entendo perfeitamente e é exatamente isso que eu quero, André respondeu. O juiz se virou para Fernanda. Doutora Fernanda, qual é o seu parecer? Ele perguntou. Meu parecer é completamente favorável. Raramente vi uma adaptação tão bem sucedida. A criança está saudável, feliz e amada, Fernanda respondeu. O juiz assentiu e ficou em silêncio por um momento, olhando para todos. Depois bateu o martelo na mesa fazendo um som seco que ecoou. Diante de tudo que foi apresentado, eu defiro a guarda definitiva e autorizo o processo de adoção. O senhor André passa a ser oficialmente o pai da Gabriela, ele declarou. Gabriela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto e André puxou ela para um abraço apertado. O advogado apertou a mão dele parabenizando. Parabéns para vocês dois, cuidem um do outro, o juiz disse, se levantando. Eles saíram daquela sala com um papel oficial nas mãos que mudava tudo. No carro, André ficou parado por um tempo sem ligar o motor, só olhando para o documento. A gente conseguiu, ele disse finalmente. A gente conseguiu, pai. Gabriela repetiu e dessa vez a palavra saiu naturalmente. Eles voltaram para casa e encontraram uma surpresa esperando. Dona Célia tinha organizado uma pequena comemoração, com a ajuda de Letícia e da mãe dela. Tinha balões coloridos pendurados, um bolo grande de chocolate com cobertura escrito Parabéns, família, salgadinhos e refrigerante. Como vocês souberam? André perguntou surpreso. Eu liguei para a Dona Célia avisando que tinha dado tudo certo, Fernanda confessou aparecendo atrás deles. Foi uma tarde de celebração. Gabriela brincou com Letícia no jardim, enquanto os adultos conversavam. Ela abriu os presentes e ganhou livros, roupas bonitas e uma bicicleta vermelha que André tinha escondido. Quando anoiteceu e todos foram embora, a casa voltou ao silêncio, mas era um silêncio diferente, cheio de promessas. Naquela noite, antes de dormir, André entrou no quarto de Gabriela e se sentou na beira da cama. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode perguntar o que quiser, ele respondeu. Por que você parou naquele dia de verdade mesmo? Ela quis saber. André respirou fundo e olhou para a janela onde a lua cheia iluminava o jardim. Eu parei porque minha mãe sempre me ensinou que a gente não pode virar as costas para quem precisa de ajuda. Ela dizia que cada pessoa que cruza nosso caminho está ali por um motivo, ele explicou. Sua mãe devia ser uma pessoa muito boa, Gabriela comentou. Ela era incrível e eu acho que ela ficaria muito orgulhosa de saber que eu te encontrei. André disse com a voz embargada. Você acha que ela está vendo a gente lá de cima? Gabriela perguntou. Eu tenho certeza que sim, e ela está sorrindo, ele respondeu. Gabriela se aconchegou embaixo do edredom e antes de dormir disse uma última coisa. Eu te amo, pai, obrigada por ter me salvado. Ela sussurrou. Eu também te amo, filha. E se tem alguém que salvou alguém aqui, fomos nós dois que nos salvamos. Ele respondeu beijando a testa dela antes de sair. A vida seguiu com uma normalidade que Gabriela nunca tinha experimentado. Ela acordava todos os dias,
sabendo exatamente o que ia acontecer, e essa previsibilidade agora era reconfortante. O ano letivo novo começou e ela entrou na série seguinte com confiança. As notas continuavam altas e a professora Mariana sempre elogiava seu esforço. Letícia continuava sendo sua melhor amiga, e agora elas passavam os fins de semana na casa uma da outra, fazendo trabalhos escolares e assistindo filmes. André continuava trabalhando, mas agora organizava seus horários para estar mais presente. Nos fins de semana, eles faziam programas juntos, como ir ao cinema, ao parque ou simplesmente ficar em casa. Gabriela tinha desenvolvido o hábito de escrever num diário que André tinha dado de presente. Todas as noites antes de dormir, ela anotava os acontecimentos do dia e seus sentimentos. Ela escrevia sobre as aulas, sobre as conversas com Letícia, sobre os jantares em família, sobre os momentos em que se sentia grata. Um dia, André chegou do trabalho mais cedo, com uma expressão séria no rosto. Ele pediu para Gabriela sentar com ele na sala porque precisava conversar sobre algo importante. Ela sentiu o coração acelerar de medo, mas tentou se acalmar. Gabriela, eu recebi uma ligação do advogado hoje, ele começou. E o que ele disse? Ela perguntou com a voz trêmula. A Marta foi localizada, ela está morando em outra cidade e foi notificada sobre o processo de adoção, André explicou. Gabriela sentiu o sangue gelar. Ela vai tentar me levar de volta? Ela perguntou com pânico. Não, ela assinou um termo abrindo mão de qualquer direito sobre você. André respondeu rápido. Então por que você está me contando isso? Gabriela quis saber. Porque eu achei que você tinha o direito de saber. Eu não quero esconder nada de você, ele explicou. Ela disse alguma coisa, pediu desculpas. Gabriela perguntou. Não, ela só assinou os papéis e pronto. O advogado disse que ela nem quis conversar, André contou. Então ela realmente não se importa comigo, Gabriela disse, e a voz saiu baixa. A falta de amor dela não diz nada sobre você, e sim sobre ela. Algumas pessoas não conseguem amar e isso é um problema delas, André disse, segurando as mãos dela. Mas é difícil não se perguntar o que eu fiz de errado, Gabriela admitiu. Você não fez nada errado, Gabriela. Você era só uma criança que precisava de cuidado, e ela não soube dar isso. Mas agora você tem uma família de verdade que te ama de verdade, André garantiu. Gabriela se jogou nos braços dele e chorou. Não era um choro desesperado, mas um choro de liberação. André ficou ali segurando ela, até que não sobrasse mais lágrima. Eu não quero mais pensar nela, Gabriela disse quando conseguiu falar de novo. Então não pensa. Você não deve nada para ela e pode seguir sua vida sem olhar para trás, André concordou. Obrigada por me contar mesmo sendo difícil. Ela agradeceu. Sempre vou ser honesto com você, não importa o quão difícil seja, ele prometeu. Os dias seguintes foram de ajuste. Gabriela ficou mais quieta e Letícia percebeu. No intervalo da aula, ela puxou a amiga para um canto. Minha madrasta foi encontrada e ela abriu mão de mim oficialmente, Gabriela contou. E como você está se sentindo? Letícia perguntou. Eu não sei. É estranho porque alivia, mas também dói, Gabriela explicou. Eu sinto muito, mas você sabe que tem pessoas que te amam de verdade, né? Letícia disse. Eu sei, o André é incrível. E eu tenho você que é a melhor amiga, Gabriela respondeu com um sorriso pequeno. Sempre vou estar aqui para você. Letícia garantiu. E as duas se abraçaram enquanto as outras crianças corriam ao redor. Com o passar dos dias, Gabriela voltou ao normal e percebeu que aquela notícia tinha sido, na verdade, uma libertação. Saber que não havia mais nenhum vínculo com a madrasta significava que ela podia finalmente fechar aquele capítulo e focar no presente. Ela voltou a escrever no diário com mais frequência e as palavras agora eram cheias de esperança. O inverno passou e a primavera chegou trazendo flores novas no jardim e dias mais longos. Gabriela tinha crescido alguns centímetros e André teve que comprar roupas novas. Ela estava com 10 anos agora e começava a desenvolver interesses próprios, descobrindo que gostava de desenhar e que tinha habilidade para criar personagens e cenários imaginários. André matriculou ela num curso de desenho aos sábados, numa escola de artes perto de casa. No começo ela ficou tímida, porque todos os outros alunos pareciam desenhar melhor. Mas o professor, que se chamava Juliano, percebeu o talento escondido e começou a incentivá-la, mostrando técnicas novas. Você tem um olhar único, Gabriela. A forma como você vê o mundo é diferente e especial, Juliano disse numa das aulas.
Obrigada, professor. Ela agradeceu corando. Eu falo sério. Você deveria continuar desenvolvendo isso, porque pode se tornar algo muito grande, ele insistiu. Gabriela levou aquelas palavras para casa e mostrou seus desenhos para André, que ficou impressionado. Ele moldurou alguns dos melhores e pendurou na parede do escritório, dizendo que queria ver o trabalho dela todos os dias. Os meses foram passando e a rotina continuava firme. As notas de Gabriela se mantinham altas e ela tinha se tornado uma referência na turma. Letícia e ela continuavam inseparáveis e já planejavam cursar a mesma faculdade no futuro. André recebia elogios no trabalho e tinha sido promovido a gerente de projetos, o que significava mais responsabilidade, mas também mais dinheiro. Uma noite, André chamou Gabriela para uma conversa séria depois do jantar. Eles se sentaram no sofá e ele parecia nervoso, mexendo nas mãos. Gabriela, eu preciso te contar uma coisa. E não sei bem como você vai reagir, ele começou. Pode falar, pai, o que foi? Ela incentivou. Eu conheci alguém, ele disse finalmente. Gabriela ficou em silêncio, processando aquela informação. Ela não tinha pensado na possibilidade de André se envolver com alguém, porque sempre tinha parecido que eles dois eram suficientes. Conheceu como? Ela perguntou. Uma colega de trabalho. O nome dela é Patrícia e a gente tem saído para almoçar e conversar. André explicou. E você quer namorar com ela? Gabriela quis saber. Eu gostaria sim, mas só se você estiver confortável com isso, porque você é minha prioridade sempre, ele garantiu. Gabriela pensou por um momento sobre como se sentia. A primeira reação tinha sido de medo de ser substituída, mas quando olhou para o rosto de André e viu a ansiedade nos olhos dele, percebeu que ele realmente se importava com sua opinião. Você merece ser feliz, pai. Se essa Patrícia faz você feliz, então eu apoio, ela disse. Sério mesmo? Ele perguntou aliviado. Sério, só me promete uma coisa, Gabriela pediu. O que você quiser, André respondeu. Me promete que nada vai mudar entre a gente, ela disse. Eu prometo que nada vai mudar. Você sempre vai ser minha filha e minha prioridade, André garantiu, puxando ela para um abraço. Algumas semanas depois, André trouxe Patrícia para jantar em casa. Gabriela estava nervosa e tinha ajudado Dona Célia a preparar tudo, deixando a mesa bonita com flores no centro. Quando a campainha tocou, ela respirou fundo e foi até a porta com André. Patrícia era uma mulher de uns 35 anos, com cabelo castanho liso até os ombros, olhos verdes e um sorriso gentil. Ela vestia uma calça social e uma blusa azul clara e trazia uma caixa de chocolates que estendeu para Gabriela. Oi, Gabriela, é um prazer te conhecer. O André fala muito de você, ela disse com a voz suave. Oi, prazer também, Gabriela respondeu, pegando a caixa. Eles entraram e se sentaram na sala para conversar. Patrícia fez perguntas sobre a escola, sobre o que Gabriela gostava de fazer, sobre seus desenhos e parecia genuinamente interessada. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente, e Gabriela percebeu que Patrícia era inteligente e engraçada e que André sorria de um jeito diferente quando estava perto dela, um sorriso mais leve e despreocupado. Depois da sobremesa, Patrícia ajudou a recolher a mesa e, quando foi embora, se despediu de Gabriela com um abraço leve. E aí, o que você achou, André? Perguntou depois que Patrícia saiu. Ela parece legal, eu gostei dela, Gabriela admitiu. Que bom, porque ela também gostou muito de você, André disse aliviado. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Patrícia começou a aparecer mais na casa, sempre respeitosa e gentil com Gabriela. Ela levava Gabriela e Letícia para tomar sorvete quando André trabalhava até tarde. Ajudava com a lição de matemática, assistia aos filmes que Gabriela escolhia. Gabriela percebeu que não se importava com a presença de Patrícia e, na verdade, começou a gostar de ter ela por perto. Era diferente de ter uma mãe porque ela já tinha tido uma, mas era bom ter outra figura feminina que se importava. Patrícia ensinava coisas que André não sabia, como fazer tranças elaboradas ou escolher roupas que combinavam melhor. Um ano depois de terem se conhecido, André chamou Gabriela e Patrícia para uma conversa especial. Eles se sentaram na sala e ele estava com uma caixinha pequena na mão. Patrícia, eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você. Quer casar comigo?
André perguntou abrindo a caixinha que revelava um anel de ouro. Patrícia colocou as mãos no rosto e os olhos encheram de lágrima. Ela olhou para André e depois para Gabriela como se estivesse pedindo permissão. Gabriela sorriu e assentiu. Sim, eu aceito, Patrícia respondeu, e André colocou o anel no dedo dela. Eles se abraçaram e Gabriela sentiu uma felicidade sincera. Depois André se virou para ela. Gabriela, a Patrícia vai fazer parte oficial da nossa família agora, e eu queria saber como você se sente, ele disse. Eu me sinto feliz, pai. A Patrícia é uma pessoa boa, e eu sei que ela te faz feliz, Gabriela respondeu. E você, Gabriela? Eu queria que soubesse que eu nunca vou tentar ocupar o lugar da sua mãe, mas eu quero muito fazer parte da sua vida e te ver crescer, Patrícia disse com a voz embargada. Obrigada, Patrícia. Eu também quero que você faça parte da nossa família, Gabriela agradeceu. Os preparativos para o casamento começaram, e Patrícia fez questão de incluir Gabriela em todas as decisões. Elas escolheram juntas as flores, o modelo do bolo, o cardápio do jantar, até o vestido de Gabriela, que ia ser dama de honra. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada. A igreja estava decorada com flores brancas e lilás. Os bancos estavam cheios de amigos e familiares. Gabriela estava linda num vestido lilás claro, com um laço branco na cintura. Ela segurou a cestinha com pétalas de rosa e caminhou pela nave jogando as flores, enquanto todos olhavam e sorriam. André estava no altar com um terno cinza escuro. Quando Patrícia entrou pela porta no braço do pai dela, usando um vestido branco simples e elegante, o rosto dele se iluminou de uma forma que Gabriela nunca tinha visto. A cerimônia foi emocionante, e quando o padre disse que eles podiam se beijar, todos aplaudiram. A festa foi animada com música boa, comida deliciosa e muita dança. Gabriela dançou com André numa música lenta e ele sussurrou no ouvido dela. Obrigado por aceitar a Patrícia na nossa vida, você é incrível, ele disse. Obrigada por me mostrar o que é uma família de verdade, ela respondeu. A vida seguiu com a nova configuração. Patrícia se mudou para a casa, trazendo algumas coisas dela, sempre perguntando se Gabriela se importava antes de mudar qualquer coisa. Elas desenvolveram uma rotina própria de assistir séries juntas, nas noites em que André trabalhava até tarde, de fazer as unhas nos domingos, de trocar confidências. 2 anos depois do casamento, numa manhã de domingo, Patrícia e André chamaram Gabriela para conversar de novo. Gabriela, a gente tem uma notícia para te dar, André começou. Que notícia? Ela perguntou curiosa. Eu estou grávida, Patrícia anunciou com um sorriso enorme. Gabriela ficou parada por um segundo processando, e depois um sorriso enorme abriu no rosto dela também. Sério? Eu vou ter um irmão ou irmã? Ela perguntou animada. Vai sim, o que você acha? André quis saber. Eu acho incrível. Sempre quis ter um irmão. Gabriela respondeu, se levantando e abraçando os dois. Os meses de gravidez foram de preparação. Gabriela ajudou a montar o quarto do bebê, pintando a parede de amarelo claro, dobrava as roupinhas pequenas, lia livros sobre como cuidar de recém-nascidos. Quando descobriram que seria uma menina, Gabriela sugeriu o nome Alice e Patrícia, e André adoraram. Alice nasceu numa madrugada de terça-feira, e quando Gabriela foi ao hospital, conhecer a irmã sentiu uma onda de amor tão grande que a surpreendeu. O bebê era minúsculo, com olhos fechados e punhos cerrados. Quando Gabriela segurou ela pela primeira vez, sentindo o peso leve nos braços, soube que ia proteger aquela criança com tudo o que tinha. Oi, Alice. Eu sou sua irmã mais velha e vou cuidar de você para sempre. Ela sussurrou. André e Patrícia estavam olhando com os olhos marejados e Dona Célia, que também tinha ido ao hospital, estava chorando de emoção. Era uma cena perfeita de uma família que tinha se formado de jeitos diferentes, mas que era real e forte. Gabriela estava com 13 anos agora e tinha amadurecido muito. Ela continuava tirando notas altas e ajudava em casa cuidando de Alice quando os pais precisavam. Ela trocava fraldas, preparava mamadeiras, ninava a irmã quando ela chorava. Descobriu que tinha jeito com crianças e que gostava de cuidar. Uma tarde, enquanto embalava Alice para dormir, Patrícia se sentou ao lado dela. Gabriela, eu queria te agradecer, ela disse. Agradecer por quê? Gabriela perguntou. Por ter me aceitado na sua vida. Eu sei que não foi fácil, Patrícia explicou.
Você merecia essa chance. Você sempre foi legal comigo. Gabriela respondeu. E eu quero que você saiba que eu te considero minha filha também. Eu sei que você já teve uma mãe e que ninguém vai substituir ela, mas no meu coração você é minha filha. Tanto quanto a Alice, Patrícia confessou. Gabriela sentiu os olhos arderem e passou o braço ao redor de Patrícia num abraço cuidadoso. Obrigada por cuidar do meu pai e por cuidar de mim também, ela disse. Naquela noite, depois de colocar Alice no berço, Gabriela foi para seu quarto e abriu o diário. Ela folheou as páginas iniciais, lendo sobre os dias difíceis, e depois passou para as mais recentes, cheias de gratidão e alegria. Ela pegou a caneta e começou a escrever uma entrada nova que resumia tudo o que estava sentindo. Escreveu sobre como sua vida tinha mudado completamente desde aquele dia na estrada de terra, sobre como tinha ganhado um pai que a amava incondicionalmente, uma madrasta que tinha se tornado uma segunda mãe, uma irmã que ela ia proteger sempre, sobre como tinha aprendido que família não é só sangue, mas é escolha e compromisso e amor verdadeiro. Quando terminou, fechou o diário e olhou pela janela vendo o jardim iluminado pela luz da lua. Pensou em tudo que tinha vivido, em como tinha sido difícil, mas também em como tinha valido a pena cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza. Desceu as escadas e encontrou André na cozinha fazendo café mesmo sendo tarde. Não consegue dormir, ela perguntou. Alice chorou e agora estou esperto demais, ele explicou. Posso tomar um pouco de café com você? Gabriela pediu. Pode sim, vamos sentar e conversar um pouco, ele aceitou. Eles se sentaram à mesa com as canecas fumegantes nas mãos e ficaram em silêncio confortável até que Gabriela quebrou. Pai, você já pensou em como seria sua vida se não tivesse parado naquela estrada naquele dia? Ela perguntou. Já pensei sim e sempre chego à conclusão de que seria uma vida vazia e sem sentido. Ele respondeu. Eu também penso nisso e fico com medo só de imaginar, ela admitiu. Mas eu parei. E você está aqui e a gente construiu tudo isso juntos, André disse. E eu sou muito grata por isso. Você salvou minha vida de verdade, Gabriela afirmou. Que você salvou a minha também, Gabriela. Você me deu um propósito e uma razão para acordar todos os dias feliz. Ele respondeu. Eles terminaram o café e subiram cada um para seu quarto. Gabriela deitou na cama olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha vivido e em tudo o que ainda ia viver. Ela tinha acabado de entrar na adolescência e sabia que muitos desafios ainda viriam, mas agora tinha certeza de que não estava sozinha. Fechou os olhos e antes de dormir sussurrou baixinho uma frase que tinha se tornado sua oração pessoal. Obrigada por tudo que eu tenho e por tudo que eu me tornei, ela disse. O sono veio tranquilo e profundo. Os anos seguintes trouxeram amadurecimento e transformações profundas. Gabriela entrou no ensino médio com notas exemplares e seus desenhos ganharam reconhecimento em competições estudantis. Alice crescia rápida e aos 3 anos já falava frases completas, chamando Gabriela de Gabi. As duas tinham desenvolvido um vínculo forte. No 2º ano do ensino médio, Gabriela começou a trabalhar como voluntária numa ONG que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. Ela dava aulas de desenho aos sábados e, quando olhava para aquelas crianças, via um pouco de si mesma do passado. Por que você decidiu ser voluntária aqui? Uma coordenadora perguntou. Porque eu sei como é precisar de ajuda e não ter, e agora que eu posso ajudar, eu quero fazer isso por outras crianças, Gabriela explicou. Você tem uma história difícil, a coordenadora quis saber. Tenho sim. Eu fui abandonada quando era pequena, mas fui resgatada por uma pessoa incrível, Gabriela contou. O trabalho voluntário se tornou parte importante da rotina e André sempre a levava dizendo que estava orgulhoso. Quando Gabriela completou 16 anos, André e Patrícia organizaram uma festa. Ela ganhou presentes lindos, mas o que mais a emocionou foi um álbum de fotos que Patrícia tinha montado com imagens desde o dia que ela tinha chegado até aquele momento. Olha como você mudou, Patrícia disse folheando. Eu era tão magrinha e assustada, Gabriela comentou. E agora você é uma moça linda e confiante, Patrícia elogiou. Obrigada por fazer parte dessa transformação, Gabriela agradeceu. No 3º ano do ensino médio, chegou o momento de decidir que carreira seguir. Gabriela tinha certeza de que queria arquitetura porque adorava a ideia de criar espaços
que fizessem as pessoas se sentirem acolhidas, como ela tinha se sentido na casa que André ofereceu. Ela estudou intensamente e, quando o resultado do vestibular saiu, ela tinha passado em primeiro lugar. Quando viu o nome dela na tela, gritou de alegria. Eu passei em primeiro lugar, ela gritava pulando. André e Patrícia a abraçaram juntos. Alice, que tinha 5 anos, também pulava sem entender direito, mas feliz. Eu sabia que você ia conseguir, André disse com os olhos brilhando. Parabéns, minha filha, você merece tudo de bom, Patrícia completou. O primeiro ano da faculdade foi desafiador, mas empolgante. Gabriela mergulhou nos estudos com paixão. No meio do segundo ano, foi selecionada para um estágio num escritório de arquitetura renomado. O chefe, chamado Roberto, percebeu seu talento logo nas primeiras semanas. Você tem um olhar diferenciado para os espaços, ele comentou. Vem da minha história pessoal, eu sei o quanto um espaço pode fazer diferença na vida de alguém, Gabriela explicou. Quando estava no último ano, Roberto a chamou. Gabriela, quando você se formar, eu gostaria de te contratar como arquiteta. Júnior, você tem muito talento, ele ofereceu. Sério, eu adoraria trabalhar aqui, ela respondeu emocionada. A formatura chegou numa noite linda de dezembro. Quando chamaram seu nome, ela caminhou com a cabeça erguida. Do palco conseguia ver André, Patrícia e Alice batendo palmas. André tinha lágrimas escorrendo e não fazia questão de esconder. Quando pegou o diploma, sentiu que tinha fechado um ciclo e estava abrindo outro cheio de possibilidades. Depois da cerimônia, André fez um brinde. A Gabriela, que superou tudo que a vida colocou no caminho e se tornou uma profissional brilhante. Ele disse, erguendo a taça, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Eu não estaria aqui sem vocês. Gabriela agradeceu com a voz embargada. Os primeiros meses trabalhando foram intensos, mas gratificantes. Um dia Roberto a chamou. Tem um cliente que pediu especificamente para você fazer o projeto, ele contou. É uma ONG que constrói abrigos para crianças. Eles querem que você projete um espaço acolhedor. Roberto explicou. Eu aceito, seria uma honra, ela disse. Gabriela se dedicou àquele projeto com paixão. Visitou o terreno, conversou com os responsáveis e desenhou cada detalhe, pensando em criar um lugar que transmitisse segurança e esperança. Quando apresentou o projeto, todos ficaram emocionados. Isso está perfeito, a diretora disse. Eu coloquei muito de mim nesse projeto, porque eu sei o que é ser uma criança que precisa de acolhimento, Gabriela confessou. Quando o abrigo ficou pronto, ela foi à inauguração e levou André, Patrícia e Alice. Viram o prédio lindo com paredes de cores suaves e jardim cheio de flores. Uma menina pequena se aproximou. Você que fez essa casa? Ela perguntou. Foi sim, você gostou? Gabriela respondeu se abaixando. Gostei muito. É a casa mais bonita que eu já vi, a menina disse. A menina abraçou Gabriela de repente e ela sentiu as lágrimas subirem porque via naquela criança um reflexo de quem tinha sido. André, que estava vendo de longe, também se emocionou. Ela transformou a dor dela em algo bonito para outras pessoas, Patrícia comentou. Ela é incrível, não podia estar mais orgulhoso, André respondeu. Nos anos seguintes, a carreira de Gabriela decolou. Ela se especializou em projetos voltados para crianças e famílias. Ganhou prêmios importantes, mas nunca perdeu a humildade. Alice cresceu e entrou na adolescência cheia de talento. As duas continuavam próximas. André e Patrícia envelheceram juntos, felizes vendo as filhas se tornarem mulheres incríveis. Numa noite especial, quando Gabriela tinha 28 anos, André reuniu toda a família. Eu estava pensando e percebi que já faz 23 anos, desde aquele dia na estrada, ele começou. É verdade, mais da metade da minha vida, Gabriela disse. E aquele foi o melhor dia da minha vida, porque foi o dia que eu te encontrei, André confessou. Para mim também foi o dia que tudo mudou, Gabriela respondeu. Alice, que tinha 17 anos, quis falar. Eu sei que não estava lá no começo, mas eu cresci vendo o quanto vocês se amam e isso me ensinou o que é família de verdade, ela disse. Todos se abraçaram ali no meio da sala, sentindo a força daquele vínculo construído com amor. Gabriela tinha se tornado uma profissional realizada, uma filha amada, uma irmã presente e, acima de tudo, uma pessoa que tinha transformado sua dor em propósito. Ela olhava para trás e via todo o caminho percorrido, desde a menina assustada até a mulher confiante. A cicatriz do abandono ainda existia, mas tinha se transformado em marca de superação.
Naquela noite, antes de dormir, Gabriela abriu o diário antigo e leu as primeiras páginas escritas com letra trêmula. Depois pulou para as últimas, onde a escrita era firme. Pegou a caneta e escreveu uma última entrada sobre gratidão, sobre amor, sobre família, sobre como tinha aprendido que o passado não determina o futuro e que cada pessoa tem o poder de reescrever sua história. Fechou o diário e olhou pela janela vendo as luzes da cidade. Pensou no pai que tinha parado o carro naquela tarde e decidido mudar tudo. Pensou em Patrícia, que tinha aceitado dividir aquele amor. Pensou em Alice, que tinha trazido ainda mais luz. Sorriu para si mesma e sentiu uma paz profunda. Tinha aprendido que família não é sobre sangue, mas sobre escolha, sobre compromisso, sobre estar presente. Deitou na cama e antes de dormir agradeceu por tudo que tinha vivido, porque cada dificuldade tinha sido necessária para moldá-la na pessoa forte que tinha se tornado. A menina abandonada não existia mais porque tinha sido transformada pelo amor em uma mulher completa, que dedicava sua vida a criar espaços onde outras crianças pudessem se sentir tão seguras quanto ela tinha se sentido quando André estendeu a mão e prometeu cuidar dela para sempre. Fim da história. Se você chegou até aqui, querido ouvinte, esperamos que a história de Gabriela e André tenha tocado seu coração. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma seleção especial com histórias igualmente cativantes que exploram a força do amor e da família. Você pode encontrar clicando aqui ao lado. Se esta história trouxe alguma emoção para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos conteúdos únicos que celebram a superação e a esperança. Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário contando o que achou da história de Gabriela. Se você também acredita que o amor pode transformar vidas, e se conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar essa história inspiradora. Nos vemos nos próximos conteúdos. Até breve.